Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Povo de Deus, eu já faz algum tempo que eu prego aqui na sede, que eu assumo aqui essa plataforma, e sempre essa caminhadinha do banco aqui para cá é a mais perigosa para o meu coração. Eu não sei se eu caio logo na hora que eu levanto ou quase chegando aqui, né? Coração. Porque a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, ela não pode ser só apenas para oferecer um discurso, para fazer uma performance. Eu não sou um coach, não sou um palestrante, embora que eu também saiba dar uma palestra. Mas o objetivo não é que eu saia daqui recebendo os aplausos e você me diga: nossa, pastor, que boa pregação. Não, se você disser isso para mim, você acabou comigo. Porque o que eu não quero não é trazer simplesmente uma boa pregação. Eu pedi a Deus uma palavra para nós, esta noite, sobre o que é que Ele quer fazer nessas quartas-feiras, sobre a vida consagrada, amém? Então eu queria que você abrisse comigo a palavra, antes de eu pregar, bem? Antes de eu explicar, eu vou ler só um texto antes do que Deus falou sobre o assunto, aí depois Deus vai falar o assunto, amém? É só um particular nosso, que Ele vai ter aqui, só para quem está aqui esta noite. Quem está na internet, tem que vir assistir o culto aqui. Todos nós, Evangelho de Samuel, 1 Samuel, amém? Ah, meus irmãos, me perdoe, aqui para mim a Bíblia toda é o Evangelho, certo? Aí quando eu digo Evangelho de Samuel, não é porque eu estou errado, não, é porque para mim tudo é Evangelho. Depois que você está em Cristo, meus irmãos, tudo é bênção, né? 1 Samuel, capítulo 3. Hoje à tarde eu estava muito tenso, porque eu volto a dizer, não pode ser só, ainda que seja um culto de doutrina, eu coloco o nome assim, culto de doutrina, ou culto de orientação cristã, mas nós podemos cair no erro de sermos meramente formais, a formalidade. Acho que o Berg, ou quem for policial aqui, ou quem for das Forças Armadas vai entender. Eu fui do Exército também, e de manhãzinha tinha que passar o comando, a troca de guarda, né? Aí você morrendo de sono, tendo que se levantar para receber o comandante, bater continência, fazer toda uma estrutura. Você está ali mais indignado do que não sei o quê, mas tem que fazer pela formalidade, não é isso, Berg? Pela formalidade, pela troca de comando. E nós não podemos estar num culto como esse só pela formalidade, para bater continência e dizer: opa, eu estou aqui. Não. Estamos aqui, meus irmãos, porque é absolutamente necessário para a nossa vida espiritual este falar de Deus ao nosso coração. E olha o que Deus falou comigo sobre as quartas-feiras. 1 Samuel 3:21. O Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel, pelo quê? Pela sua palavra. Eu creio que hoje Deus começa a fazer algo novo, em continuidade daquilo que Ele vinha fazendo, a se manifestar pela sua palavra. O que eu não quero ver é a formalidade pela formalidade. Você precisa sair daqui como quem foi atingido pelo toque das Escrituras, pela presença de Deus, sendo verdadeiramente transformado, amém? Então vamos orar esta noite, e peça ao Senhor, diga: Senhor, que durante essa série, a vida consagrada, me faz entender o que é esta vida mais profunda, me faz compreender o que é que o Senhor quer de mim, mas acima de tudo, transforma-me, que quarta-feira após quarta-feira, eu possa ser tocado por Ti. Você tem coragem? Agora lembrando, quem tem medo, não ore, não é bom para você.
Só pode orar, meus irmãos, quem tem coragem de mudar e de querer algo maior de Deus. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado por esta noite, por estarmos aqui, por termos a convicção de que este lugar é teu, foi separado para ti, e nós agora nos assentamos aqui, Senhor, porque aqui o Senhor está para nos falar, e debaixo da tua autoridade e poder, toda seta diabólica, toda manifestação do mal, tudo aquilo que oprime, Senhor, as mentes, os corações, tudo isso cai por terra em nome de Jesus, porque somente há uma voz esta noite que bradará em nossos corações, em nosso entendimento, limpando, ó Deus, e abrindo, ó Pai, os sulcos, para que a semente verdadeira possa ser implantada, é a voz do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, bradando, soprando sobre nós, Senhor, o seu hálito de vida, e nesta noite, Senhor, assim nós esperamos, não porque merecemos, oh meu Deus, mas porque Tu é o Senhor de toda a graça, Senhor, Tu é o Rei de toda a graça, Pai, não é por nós, mas por amor ao Teu Filho, por amor ao Teu nome, Senhor, pela Tua grande misericórdia, ó Deus, sopra sobre nós Teu Espírito, derrama do Teu poder, ó Deus, que haja, Senhor, um novo nascimento sobre este lugar, ó Deus, e que as paredes não se contenham, ó Deus, e que uma nova estrutura, ó Deus, do Espírito, possa, ó Deus, sobreviver sobre nós, pois é o que nós queremos, Senhor, ser templos do Deus vivente, habitação Tua, Senhor, caminha entre nós, Jesus, caminha entre o Teu povo, para a glória de Teu nome, Jesus, somente por Ti, Senhor, e somente por Ti, amém, meus amados irmãos. Queridos, quando nós estamos prontos para falar sobre a vida consagrada, nós precisamos entender que isto não é uma brincadeira, não é uma coisinha, uma história de faz de conta. Nós iremos falar sobre aquilo que é mais profundo e absoluto da vida cristã. Aqui não tem como você me enganar, não tem como você enganar pastor nenhum, se ele for sério na palavra. Se ele for um desses bambinos por aí, ok, serão enganados. Mas se ele for sério, não tem como ninguém enganar ninguém, gente. Porque nós sabemos o que é uma vida consagrada, dirigida pelo Espírito, e uma vida meramente secular. A formalidade é tão real na vida de alguns, que até mesmo o jeito de orar ou qualquer outra coisa sempre é o mesmo. Me lembro de uma historinha, e aí finaliza a minha introdução, só com essa piadinha que é engraçada. A vida secular é tão assim, que um irmão uma vez chegou, todo apressado para poder chegar à tribuna e orar, e o pastor foi começar o culto, aí o pastor disse, não, enquanto ele estava ainda de joelho, tinha acabado de chegar, o pastor, vamos ouvir o fulano e tal, orando para começar o culto. Aí o pobrezinho, na cabeça, enquanto ele caminhava até a tribuna, ele mentalizou, eu vou começar a oração, soberano e poderoso Deus. Ele pegou o microfone, e saboroso e ponderando Deus, nós estamos aqui esta noite. Isso aqui é um erro da pura formalidade e da pressa que nós fazemos. Nós somos capazes de fazer tudo, ter todo o aparato e não termos a vida consagrada. E para provar este ponto, antes de entrar no texto, ainda eu preciso citar que isso aqui, meus irmãos, é caso de vida ou morte. E ainda há quem pense no coração, e será? Eu vou lhe mostrar. Diz a Escritura Sagrada que o grande rei Davi, ele disse, vamos buscar a arca do Senhor, porque no tempo de Saul nós não nos importamos com ela. O que foi que ele fez? Ajeitou todo o aparato religioso do momento e foram buscar a arca. Só que na volta colocaram a arca numa carroça,
num carro de boi. E o que é que o texto diz? Que eles então vinham, a arca balançando, aí o sacerdote do momento, o levita do momento, quis usar de malícia ou de astúcia para segurar a arca do Senhor, e ali Deus fulminou aquele homem. Por quê, meus irmãos? Nunca vi uma resposta, mas hoje eu tenho. Por quê? Ao ler essa passagem, nós pensamos assim, grande rei Davi, que pode ser que Deus seja muito ruim, que Deus é aquele Deus que olha para as coisas e não pode ninguém perder, ou pisar o pé direitinho. Não, mas é o seguinte, quem era o Uzá? É um levita, um homem que foi separado totalmente para Deus. O levita, a tribo dele, era a tribo que não teria terra nenhuma, porque Deus seria a porção e a herança deles. Mas este levita, sabendo que a vida, a existência dele era para aquele serviço, o que foi que ele fez? Tratou a arca de Deus com banalidade, porque a lei dizia: a minha arca andará sobre os ombros dos meus servos, os levitas. Era para usar, dizer: deixa que eu trago esta arca, bote ela nos meus ombros, este serviço é meu, eu não dou para ninguém. Mas o que foi que ele fez? Ele banalizou o serviço. Ele disse: coloca no carro de boi. Vocês estão entendendo? Meus irmãos, e se nós tivermos uma vida secular? E se a nossa vida for igual a do Uzá, que tem chamado, tem a experiência, mas banaliza as coisas mais sagradas de Deus, como o pregador que só prepara o sermão no púlpito, que não respeita a temática que os irmãos oram e buscam a Deus, e dá-se a este indivíduo R$5.000 para ele falar meia hora, e ele faz o sermão em cima na tribuna. Ele está banalizando o sagrado. Ele é uma vergonha para os pregadores. E nós, humanos mortais, que sabemos que Deus habita neste lugar, mas acima de tudo habita em nós, como é que nós temos tratado esta realidade da vida sagrada? Aqui está o perigo, meus irmãos. Esse é o meu primeiro ponto, amém? Mas vamos ler então o texto base, para que eu possa começar a mostrar o que Deus quer para nós, amém? Diga só o seguinte: você quer uma vida mais profunda? Diga amém. Obrigado, meus irmãos, vocês alegram esse pastorzinho velho. Romanos 12, meus irmãos, no texto que é o que mais reflete esta realidade da vida consagrada. Romanos 12, verso 1. Portanto, meus irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto. A palavra lógico aqui, do racional, ela foi traduzida por racional desde antigamente, com certeza, ela também tem sentido racional. Só que aqui é mais do que racional. Aqui está falando de um culto com entendimento. Mas não porque é um culto feito pela razão, mas porque é um culto entendido espiritualmente. E aqui está o ponto, meus irmãos. Como é que começa a vida consagrada? Qual é o passo que eu tenho que dar? Como é que ela se chega até nós? E por que nós sabemos disso e muitos não conseguem vivê-la? A primeira coisa que você deve entender é que há uma barreira sobre nós, querendo, meus irmãos, nos impedir de viver a vida consagrada, que é a vida secular. A vida secular é uma maldição que veio sobre o mundo, desde o pecado de Adão. Porque a vida secular, ela separa entre o sagrado e o secular. Então uma pessoa é evangélica, é cristã, mas ela está trabalhando numa clínica, e na clínica ela precisa fazer um aborto de uma filha de papaizinho que está achando ruim, porque ela vai ter uma criança a mexer com o corpo dela, e aí aquela moça evangélica, ela precisa participar daquele aborto, e aí ela entra em crise: e aí, eu faço ou não faço?
Eu conto isso no meu livro, porque isso aqui é uma verdade. Onde a pessoa é um advogado e vai ter que fazer um uso capião, ele sabe que está errado o processo, ele vai estragar a vida de certa pessoa pobre que mora naquela casa, mas ela vai dizer, mas é meu trabalho. Mas aí os fins justificam os meios? Essa moça pode fazer o aborto porque é o trabalho dela, ela é uma enfermeira naquela clínica? Ou o psicólogo que assinou lá o negócio lá para não falar de Deus, lá no consultório, mas sente que o problema é espiritual e não pode lhe dar uma palavra porque ele está sob o conselho do negócio da psicologia. E aí ele fará o seu trabalho? A maldição da vida secular é porque ela vai empurrando a vida do sagrado para a periferia da nossa vida. Quando você percebe, vai ter um culto de Santa Ceia, mas tem a festa da sua empresa. Qual dos dois você irá? Você sentirá uma tentação de dizer, pastor, eu posso tomar Santa Ceia no outro dia, porque eu tenho que ir para o trabalho. Ou aquela moça que chega ao pastor e diz, pastor, eu estou namorando com um rapaz, ele é tão lindo, maravilhoso, pastor, uma bênção, cara do Senhor. Aí, mas ele é crente? Não, mas é uma pessoa muito boa. Vale a pena ser boa? Um fruto muito bom agora pode amadurecer e apodrecer amanhã, ou não? E aí, gente? Qual é o nosso ponto aqui? Existe ou não existe uma rachadura que separa secular e sagrado? Existe. E muitas pessoas evangélicas, nesta grande Nínive que é Fortaleza, elas vivem uma vida secular. O dia do sagrado é o dia do domingo, quando ela passa pelas cortinas ali, pela entrada da igreja, aí ela está tocando o sagrado, aí aqui ela canta, né? A bondade do Senhor me seguirá todos os dias. Aqui ela celebra, ela vibra, ela sente aquela emoção, aquele arrepio na pele, e ela sente aqui o poder de Deus. Mas quando o pastor dá a bênção apostólica, que ela passou, meus irmãos, ali pela porta, volta ao secular. Volta ao secular. Porque a semana é o desgaste, é no trabalho você tem que ser o quê? Como é um negócio que a pessoa sempre faz antes de você mandar? Proativo, né? É proatividade. É proatividade, é o desgaste da vida, é tendo que matar um leão por dia. É o sucesso da carreira, toda aquela história, ter que ganhar mais, se não produzir, não tem. E aí você acaba vivendo uma vida, meus irmãos, sem perceber que você se tornou secular no seu jeito de ser. Por exemplo, estava na moda uma época, não sei se hoje está do mesmo jeito, mas tem um tempo aí que tudo que um crente não brigava com o outro, botava o outro na justiça. E a desculpa era, sim, eu sou crente, mas não sou besta não. Sou crente, sim, aí tinha um ditado que dizia assim, sou crente, mas minha mão não é. Vocês lembram disso, gente? Até bebo um gole d'água para descer, porque o negócio ficou complicado. Mas meus irmãos, conclua comigo, porque essa aqui é a parte mais ruim. Conclua comigo, é real ou não? Existe uma vida secular desgastante? Ou não existe? Prova disso é que o seu tempo de leitura bíblica é medido pelo quanto você lê no culto. Eu sou capaz de afirmar que tem pessoas que só leem a Bíblia quando estão no culto, quando eu digo assim, abra sua Bíblia. Por que eu gosto de você ler? Porque eu estou lhe dando a oportunidade e a bênção de pelo menos ler a Bíblia uma vez por mês. Porque se você for parar para ler a Bíblia, 11 horas da noite, quando você já pegou, meus irmãos, lá da Messejana, 3 ônibus para chegar aqui, você vai pegar a Bíblia, você vai ler desse jeito, deixa eu ler aqui, o que é que Deus tem para mim? Depois, caiu no sono. É ou não é? Tem gente que assim que pegar no texto bíblico, já vai capotar. E a oração é, Senhor, não consegui orar, mas fala comigo em sonho. Tem misericórdia, fala comigo menos no sonho, né, gente?
Gente, eu estou lidando a anatomia da vida evangélica normal, secularizada. De pessoas que esperam o domingo, de um grande pregador, de uma pregação que arrebate a alma, que ele sai daqui marchando. Mas a semana será um balde furado, perdendo. E não adianta, meus irmãos, ter os grandes pregadores, não. Você pode botar do Hernandes Dias Lopes, que é um cara que eu admiro demais, ao Augusto Nicodemos, ao grande Derek Walsh pregando, tudo também é vazio da nossa alma. Não adianta ouvir o pregador se eu vou me esvaziar na minha semana. A questão é, eu preciso encontrar um meio de tapar essas brechas. Porque o que acontece comigo que o secularismo me engole desse jeito? Irmãos, vocês estão entendendo a profundidade de onde é que Deus quer chegar? Deixa eu só olhar aqui para o meu coronel. Normal? Até aqui? Aqui é meu termômetro. Se ele estiver achando bom, eu tenho mais 10 minutos. Cada vez que ele não gostar, eu perco 10. Mas, amados, diga glória a Deus. Irmãos, nós temos um Deus que vai em busca da sua ovelha perdida. Nós temos um Deus que não está nem aí, meus irmãos, para aquilo que nós pretensiosamente fazemos. Ele sabe, meus irmãos, colocar a sua mão dentro do lodo e tirar, meus irmãos, aquela joia preciosa que pode estar toda enlameada, mas ela ainda tem um valor, amém? Então não importa os teus dias, não importa como você está, o que importa hoje é se você aceita Deus consagrar você, Deus renovar você, Deus dizer assim, não para isso, mas sim para isto aqui. Eu quero que você reoriente sua vida, eu quero que você enxergue totalmente diferente algumas coisas, eu quero que você veja além do que os homens estão vendo, eu quero que você medite na minha palavra, de uma forma como você nunca meditou, eu quero que você pare de me questionar, de me dizer que eu sou Senhor, mas eu não posso dizer o que você tem que fazer. Ele quer que você diga Senhor, porque você é servo dele totalmente. Então a primeira coisa que você deve entender agora, amado, é como é que surgiu essa vida consagrada. O que é que ele tem para nós, amém? Vamos abrir um texto extraordinário, meus irmãos, extraordinário. Livro de Levítico, você sabe onde é Levítico? Fica logo depois do Êxodo, amém? Logo depois do Êxodo. Capítulo, deixa eu só encontrar aqui, capítulo 8. Meu irmão, que texto extraordinário. Eu lendo ele lá em casa, meus irmãos, o meu coração quase saía pela boca de tanta profundidade. Olha o que o texto então diz, aqui é o dia, é a consagração de Arão e seus filhos. Olha o que o texto então diz. O Senhor disse a Moisés, do verso 1 até o verso 12, toma Arão e seus filhos e também as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros, os 6 pães sem fermentos, e reúne toda a comunidade na entrada da tenda da revelação. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, e a comunidade se reuniu na entrada da tenda da revelação. E Moisés disse à comunidade, foi isto que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés trouxe Arão e seus filhos, e os lavou com água, olha aí, e os vestiu, e vestiu Arão com a túnica, colocou-lhe o cinto, vestiu-lhe o manto, pôs sobre ele o colete sacerdotal, prendendo com o cinto, colocou também o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. Que coisa linda, gente. Colocou-lhe a mitra sobre a cabeça, sobre esta na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, conforme o Senhor havia ordenado. Então Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e os santificou. E com ele aspergiu o altar 7 vezes, e ungiu o altar de todos os seus utensílios, como também a pia, sua base, para consagrá-los. Depois de haver, meus irmãos, feito tudo, ornado Arão, colocado a veste sacerdotal, ele unge o tabernáculo, ele consagra tudo o que, meus irmãos, não é o Arão a Deus, amém? Mas aí chega
o momento especial. E o verso 2 diz que em seguida, ele derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para o quê? Para o consagrá-lo. A partir daquele dia, Arão não era mais uma pessoa normal. Ele foi lavado com a água para representar a purificação. Arão foi tornado puro, limpo, agora com o óleo, depois de receber as vestes com o óleo, ele agora é declarado habitação também de Deus. O Espírito passa a agir na vida de Arão. O óleo. E agora acompanhe comigo. Verso 23, pule lá para o 23, o 8 e 23. Depois de sacrificá-lo, Moisés colocou um pouco de sangue do carneiro na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Ora, mas por que isso aqui? Porque agora, Arão, veja bem, ele colocou um pouco do sangue na ponta da orelha. Arão, tu não pode mais dar ouvido à voz do maligno. Com este sangue eu consagro teu ouvido para ouvir a minha voz. Arão colocou sobre ele então agora, meus irmãos, no polegar da mão direita. Arão, tu não tocará mais nada impuro, tu só tocará naquilo que é meu. Colocou sangue no pé direito. Arão, tu não anda mais por caminhos tortuosos, tu anda na minha presença. Meus irmãos, é isto que este lugar precisa, de pessoas consagradas, cuja água já lavou, cujo óleo já foi derramado, cujo sangue nos purifica, para ouvir a voz de Deus, para tocar naquilo que é de Deus, para usar os instrumentos dos céus e para andar na presença de Deus. Não se pode andar na presença de Deus com os pés sujos, com os pés de qualquer forma. É necessário ter esta vida cujo sangue de Cristo já purificou. E essa pessoa é você. Essa pessoa é você. Você compreende isso? Aqui que está o erro do moralista. É achar que Arão merece alguma coisa. Achar que ele foi escolhido porque é Arão. Meus irmãos, eu amo o Novo Testamento, pela capacidade com que ele tem de ironizar e dar-se uma volta em todas as coisas, amém? Abra comigo sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, você já encontrou? Vamos, gente. Vai acabar já o tempo ali, Já vai acabar. Quando eu penso que eu estou começando, o tempo já diz que eu tenho que terminar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segure, por favor, e amém? Escute. A vida consagrada não vem do teu esforço próprio, não vem da tua capacidade. A vida consagrada, ela vem a ti, porque Deus está escolhendo você pela sua graça soberana e extraordinária. Olha o que o texto diz então, 1 Coríntios 6, versículo 8, mas sois vós mesmos que fazeis injustiça e cometeis fraude uns contra os outros. Paulo, meus irmãos, joga a pedrada no ouvido dos coríntios e diz: não sabeis que injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem à prática homossexual, nem os que a procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraude herdarão o reino de Deus. Ele declara a lei, mas agora ele diz: mas alguns de vocês eram assim. Eram, por quê? Porque fostes lavados. Lembra da água que purificou Arão? Vocês foram lavados, foram santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus.
Então não adianta, se você se sente imundo, cheio de pecado ou aquilo, ainda que você seja um homossexual ativo ou passivo, a graça do nosso Deus, o Cristo da cruz, continua salvando vidas e santificando para Ele os homens. Não é o teu pecado quem constitui tua essência, mas a imagem soberana do Criador, e Ele está em busca de você. Você e eu somos a ovelha perdida que Ele vai encontrar para a glória do seu nome. Irmãos, é esta graça que nos ampara. Eu era assim, caluniador, ingrato, injusto, mas esta graça me salvou. É por isso que eu não gosto e desprezo a vida secular. Por quê? Porque ela não tem Deus. Ela não me mostra quem eu sou. Na vida secular, você acorda para fazer o seu dia. Você consegue, pela força do seu braço, conquistar o seu honorário. Você vive sem Deus, sem dependência de Deus, sem a presença do Senhor, sem precisar de fé, porque esta é a maldição da vida secular. Deus não está na vida secular, porque ela empurra Deus para fora. Por quê? Porque se Deus habitar na vida secular, Ele é rei soberano, Ele tem que dizer como é as coisas. Mas na vida secular, sou eu que mando em mim mesmo. Na vida secular, sou eu que me governo. Na vida secular, sou eu que decido. Lá não tem inferno, lá não tem juízo, lá não tem palavra. O meu corpo é meu corpo, o corpo é meu, o dinheiro é meu, tudo que eu sou eu. Se eu quiser me transformar num gato, eu pago a cirurgia. Se eu quiser ser mulher, eu faço a cirurgia. Se eu quiser matar uma criança no ventre materno, eu vou lá e pago a cirurgia. Meus irmãos, esta é a maldição da vida secular. Ela se autodestrói até não sobrar mais nada, porque Deus desamparou a vida secular. Por isso que é inadmissível que uma vida que queira Deus, uma vida que queira mais do Espírito Santo, uma vida que quer mais do Evangelho, uma vida que quer dar um passo a mais nas experiências do Espírito, ela não pode, meus irmãos, ser secular. Não se coloca vinho novo em odre velho, porque ele partirá aquele lugar. Se Deus tem algo para as nossas vidas hoje, Ele procura odres novos, porque Ele tem vinho novo para derramar sobre todos nós. Ele tem vinho novo e não falta vinho. Até quando é água Ele transforma, porque Ele é o transformador de corações. E nós éramos assim. Nós éramos estas pessoas que não tínhamos. E meus irmãos, isso aqui é tão perigoso se você não entender. Não é que você não vai trabalhar. Não. Eu vou lhe mostrar agora aqui. É que tem gente que não tem equilíbrio para entender as coisas. Por quê? Porque ainda são do mundo. Aí você vai abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 14. Vamos lá? Já encontrou? Isso. Quem pode ler, gente? Pelo menos uma pessoa lê. Enquanto eu bebo aquele 3 dedinhos d'água. Não, 2,14, vai. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque parece loucura. Parou, mestre. Não pode, vai, continua. Espiritualmente. Vou lhe dar só um exemplo, amém? Um exemplo basta. Você está, escute, você está ainda com 30% do seu salário em mãos, você não conseguiu dar o dízimo ainda, sua filha adoeceu, precisa comprar um remédio, você já vai gastando, até que você percebe que sobrou ali 15% do seu salário e já está na hora do culto. Qual é a tentação agora?
Qual é a tentação, gente? É natural para o nosso coração ser tentado, dizer, não, Senhor, estou precisando demais desse dinheiro aqui, para a menina piorar, eu preciso pôr um remédio e... Não, Senhor, Tu me entende, no outro mês eu serei fiel. Amém? Essa não é uma tentação normal. Eu estou mentindo, gente. Pode se levantar e dizer, eu sou mentiroso, se eu estiver mentindo. Ou eu me explico na palavra, eu não sou gente aqui, não. Um homem incrédulo, perto de você, vendo sua situação, amém? O que é que ele fará? O homem incrédulo. O homem natural, hein? Naturalmente, o homem natural dirá, para que isso, homem? A hora que conversa é essa? Eu usar esse dinheiro era logo. É ou não é? Ok. Um dia, um profeta chegou numa terra chamada Sarepta e encontrou uma viúva, que não era 10% do salário, ou 15%, não. Encontrou uma viúva juntando gravetos, e ela tinha o quê? Um pouquinho de azeite e farinha, gente. Não era nem a minha farinha d'água, não, aquela amarela grossa, era a farinha reta que tinha lá naquele tempo. E o profeta disse, faz um bolo para mim e outro para ti. Confere, mestre. Tu estava na hora aí, ó, quem servia Elias. E aí o que foi que ela fez? Não, Senhor, eu só tenho uma... Ele disse, faça para mim e outro para ti. E o que aquela mulher fez? Hein? Ela foi e obedeceu, gente. Ela fez o bolo do profeta Elias, fez o pão lá para ela também, e aí aconteceu o quê? Que a farinha não se acabava e o azeite também não. Moral da história, essa mulher, ela era crente? Ela nem do povo de Deus era. Mas foi o que aconteceu? Essa mulher, ela creu. Perfeito? Ela creu. Ela venceu a incredulidade de um coração que não tinha aliança com Deus, mas o profeta falou, ela na ânsia, ela queria que Deus a ajudasse, e o profeta disse, e aí ela fez, e depois ela disse, vejo que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Agora escute, então por que é que nós ficamos com a tentação, quando esta mulher, nem do povo de Deus era, creu? Qual é o mistério aqui? É porque nós estamos sendo intoxicados de uma cultura secular, que nos impede de ver milagre em nossa vida, porque nós não cremos mais de acordo com a palavra, nós nos preocupamos mais conosco mesmos, nós nos preocupamos mais com o nosso conforto, nós não conseguimos mais sair do barco e dizer, Senhor, se és tu, pede que eu vá. Não, nós assim, se ele quiser chegar até mim, que ele venha. Nós somos o contrário. É por isso que muitas experiências espirituais não chegarão na vida de ninguém, porque eles são seculares. Eles não vivem a vida consagrada. Eles não sabem o que é as experiências do Espírito, porque eles não creem, eles não confiam. No fundo, ele nem quer, porque não faz falta para ele se relacionar com o Espírito de Deus. Isto é a mais profunda verdade, meus irmãos. Nós vivemos num conforto absoluto, aonde buscar a Deus um pouco mais, ter uma experiência de sacrifício, é praticamente acabar o nosso eu. Mas Deus, Davi, Ele quer te levar por um caminho que tu nunca viveu. Ele quer me levar por um caminho que eu não vivi. Ou você acha que esgotou as experiências com Deus, logo depois que tu ficou salvo, foi salvo? Tem mais. Eu tenho, meus irmãos, 38 anos de idade, eu nasci na fé, e eu estava muito bem em outra congregação, pastoreando, feliz da vida, mas eu aceitei o desafio de vir, para estar aqui com vocês. Eu larguei o meu conforto, para vir para cá, porque eu creio que esta é a forma de se viver, uma vida que não é governada pela minha razão, mas pela direção de Deus sobre a minha vida. Assim é você é tentado todos os dias a viver esta vida secular, negociando ela com tentações muito fortes, de não viver uma vida maior do Espírito Santo.
Nós somos capazes de passar 3 horas no cinema assistindo um filme, ou então em casa, mastigando a pipoca e achando bom, meus irmãos, na nossa sala. Mas Deus não terá liberdade de dizer: desliga o filme e medita na minha palavra, porque eu quero falar contigo. Se Ele fizer isso, Ele acaba com o seu prazer. Mas é isso que eu digo esta noite: o que Ele quer acabar é com o teu prazer carnal, para te dar prazeres espirituais, uma vida mais profunda diante dEle, aonde aquilo que é bom se tornará melhor, porque estará encapsulado pela presença de Deus. Só existe uma analogia para mim que funciona. Alguém aqui já comeu picanha? Não acredito não, vocês nessa grande Nínive não comer picanha. Quem não comia era eu lá no interior. Era maminha, né, Derek? Tem um amigo meu chamado Sandro, ele gosta demais de uma grande picanha. Imagine a cena, eu te convido para ir comer lá na casa dele uma picanha, linda, maravilhosa, a gordura bem trabalhada, bem fatiadinha, feita na airfry. E aí quando você morde a picanha, você faz assim, ó. Faltou o quê? Sal. Não adianta a sua vida ser que nesta picanha, bonita, saborosa, cobiçada, e não ter o sal da presença de Cristo Jesus, de quem vive diante de Cristo Jesus. Não adianta termos tudo, se nossa vida não é consagrada à presença de Deus. Não adianta, meus irmãos, conquista no profissional, se nos falta a presença de Deus. Não adianta o dinheiro, não adianta a saúde, meus irmãos. Para que tanta saúde, se sua vida vai ser para ser consumir e consumir? Por que você vive? Você vive para a academia, para o seu sucesso, para o seu trabalho. Por que viver? Ou eu vivo para algo mais, ou não vale a pena viver. E eu cito o apóstolo Paulo: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tem que ser mais do que saúde, tem que ser mais do que ter um corpo atlético. E esta é a maldição da vida secular. Esta é a maldição de uma vida sem Deus. Teremos tudo, ao mesmo tempo nos faltará a realidade principal, que é a presença de Cristo Jesus. A presença do Senhor. E agora, meus irmãos, eu chego para o final com 2 aplicações, que tem que ser real para nós hoje. Eu não estou dando um carão em seu ninguém. Eu estou lhe expondo a verdade, que dói em mim, que aqui, meus irmãos, o palco dá no Francisco, dá no Chico também. Quantas vezes eu não sou tentado a mesma coisa? Quantos pastores não tem no mundo aqui, meus irmãos, nessa grande Nínive, que vivem uma vida secular e são pastores? Tem o paletó bem arrumado, a gravata bem posta, falam bonito, a voz grossa, e sabem de tudo, formados em teologia, doutorados na área e tal, mas não tem Deus, porque a vida é secular. Cobram dízimos e ofertas, mas ele mesmo não oferta R$1. Isto é uma vergonha. Ele está amaldiçoando a própria vida. Porque não foi assim que nós aprendemos com Cristo Jesus. Aquele que, sendo Deus, se fez homem, sendo rico, se fez pobre. Aquele que, meus irmãos, quer consagrar-nos de uma maneira completa. Nesta noite, 2 coisas para a gente poder finalizar. A primeira, reconheça o que impede você agora de viver uma vida consagrada completamente a Deus. Por quê? Porque você tem que compreender, existe uma vida natural que não entende as coisas de Deus. Existe uma vida natural que se oporá às coisas do Evangelho. Mas hoje você entende. Abra comigo sua Bíblia agora e entenda isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. O próximo versículo lá, Gervásio, bem alto, vai. Já encontrou, mestre?
homem de Deus, para que tu fechou a Bíblia, rapaz? Ninguém fecha a palavra não, ninguém guarda a espada. O 12 e 15, o próximo. Vai. Já encontraram? Não, o pé não, é 1 Coríntios 2 e 15, homem. Mas não estava lá. Bora, Gervásio. Está sendo filmado. Ó. É discernido. Isso. O homem espiritual tudo discerne. Amados, reconheça de si na sua vida. Perceba o que é que está travando você de viver uma vida consagrada. Entenda, pastor, eu vou deixar o meu trabalho, eu vou fazer outra coisa, agora você quer que eu seja pastor, missionário? Não, não é isso. Pelo contrário, uma vida consagrada implica que você vai estar trabalhando, só que sua vida não será mais secular. Esse trabalho faz parte da vocação que Deus está te dando, é um ministério que Deus está colocando em tua mão. Então tu não viverá mais como os outros homens, tu agirá no teu trabalho como sal da terra, como luz do mundo, como quem tem uma vocação naquele lugar. Você fará, se você for padeiro, fará o melhor pão da cidade para a glória de Deus, porque você come e bebe para a glória do eterno Deus. Você será um policial que não chega batendo em ninguém, mas chega com o amor de Cristo, ganhando o bandido para Cristo. Às vezes até você vai pegar aquela pessoa, em vez de prender, você vai dizer: meu mestre, você mudou de vida, pois vá-se embora, homem de Deus, vai viver sua vida. Amém? Mas vocês não creem mais nisso, né? Porque essa é a verdade. Quando eu reconheço o que impede-me de viver essa vida consagrada, eu preciso então tomar uma decisão. Preciso discernir, gente, porque às vezes pode ser um sentimento, um orgulho, pode ser, meus irmãos, uma falta de submissão à vontade de Deus, pode ser uma paixão, um amor, pode ser uma ilusão de um emprego tal, pode ser aquela ilusão de ter uma carreira, de você começou pequeno, mas tem que terminar grande. Amados, há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele o que é? Caminho de morte. Reconheça os caminhos do seu coração. Provérbios 16 e 3, e eu finalizo. Lhe garanto, já passei até do horário. Oh meu Deus. Irmãos, eu lhe juro, eu vou comprar 3 televisões, as minhas. Vou botar assim, para dedicar assim, 3 horas pregando. Bora, povo de Deus. Encontraram Provérbios 16 e 3? Já encontraram? Vamos, gente. Provérbios 16 e 3. Eu não acredito. Grande Gervásio. Vai, Gervásio. Isso, mestre. Existe. Aleluia. Você está entendendo? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Como é que eu confio em Deus as minhas obras? Eu tenho alguns amigos que são arquitetos, e uma vez eu desenhei o rabisco de uma casa, casazinha era mais ou menos assim, embaixo era uma garagem, aí tinha a cozinha da Cibele e o lugar para receber as visitas. Aí lá em cima, 2 quartos. O do meu livro e o da Cibele. E pronto. Era. Aí eu entreguei o rabiscozinho lá para o bichinho. Ele pegou meu plano e disse: pastor, casa boa. Mas espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos fazer assim. Irmãos, em cima do meu, ele fez um negócio muito melhor. Você crê? Só para quem crê agora. Entrega o teu rabisco na mão de Deus, amém? E deixa o arquiteto fazer um negócio muito melhor. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Vamos ficar em pé. Deixa eu orar pela sua vida.